Graça e paz aos irmãos. Bom, hoje eu estou aqui, eu queria falar um pouco sobre a sensualidade. Às vezes, quando a gente fala a respeito da doutrina de usos e costumes, nós somos criticados porque algumas pessoas pensam que isso é doutrina de homens ou que é coisa da lei, nos chamam de legalistas. Mas eu gostaria de falar a respeito da sensualidade. Primeiramente, eu gostaria de passar aqui o que é sensualidade. A sensualidade tem vários significados. Um dos significados da sensualidade é lascívia, tá? Então aqui, ó, lascívia significa sensualidade, libertinagem, luxúria. É uma característica de quem tem despudor, quer dizer, falta de pudor. Quem tem modos libertinos, libidinosos, quem tem propensão para a sensualidade. Então, isso é lascívia. Tem outros significados também. Agora nós vamos aqui para a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no verso, vamos ler a partir do verso 19, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Gente, me desculpa, eu dei uma pausa aqui por causa dos cachorros latindo. É impressionante. É só eu começar a gravar, eles começam a latir. Então, onde eu estava? Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quem comete lascívia não herdará o reino de Deus. Uma das características da lascívia é a sensualidade, certo? Que nós lemos aqui. A sensualidade é um pecado que fermenta. Ela não fica só na pessoa, esse pecado não fica só na pessoa que comete a sensualidade. Por exemplo, uma mulher sensual, uma mulher que anda mostrando a barriga, que vai para a igreja mostrando as costas, que vai para a igreja com uma saia apertada ou com uma calça apertada, uma roupa justa, marcando as curvas do corpo. O que acontece? Quando um homem olha para a mulher, né, nessas condições, ele já está sendo tentado a cometer pecado de adultério, pecado de impureza na mente, porque Jesus disse, os antigos disseram, não cometerás adultério, mas eu vos digo que aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a em seu coração já cometeu adultério com ela. Então, quando um rapaz, um homem, ele vê uma mulher vestida de forma sensual e ele cobiça, ele é tentado a cobiçar e acaba cobiçando, ele já cometeu pecado. Então, a mulher, quando ela se sensualiza, ela faz com que o irmão da igreja peque. E ela comete pecado de lascívia e comete pecado por fazer a outra pessoa pecar. E não só irmãos, ela não a mulher que comete lascívia, ela não faz só os irmãos pecarem, mas as irmãs também. Por quê? Porque quando a mulher comete lascívia, quando a mulher ela é sensual, ela atrai os olhares. Automaticamente, pessoas passam a olhar para ela. E o que acontece? As outras mulheres também olham e as outras mulheres acabam vendo que os homens olham para esse tipo de mulher. Então, acaba gerando o quê? Acaba gerando complexo de inferioridade nas outras mulheres. Essas outras mulheres, não querendo se sentir inferiores, elas vão também
cometer pecado de lascívia. Então, elas não querendo ficar para trás, elas vão se vestir igual aquela moça que se veste inadequadamente e vão cometer pecado também de lascívia. Então, o pecado de lascívia é um pecado que fermenta. Ele contamina tanto homens como mulheres. Aí gera sentimentos de invejas em algumas mulheres, sentimentos de disputa para ver quem é mais bonita, para ver quem chama mais atenção. Então, gera sentimento de inimizades, porque fica aquela coisa de inveja. Então, tem inimizades. Então, irmãos, quando a gente fala contra o pecado de lascívia, quando a gente fala da santidade do corpo, a gente está falando para que a pessoa que comete esses pecados, ela entenda que o pecado dela contamina outras pessoas. E ela vai dar contas a Deus do pecado dela e do pecado que ela fez o outro cometer, tanto mulheres como homens. Então, a Bíblia fala que ai daquele que faz um desses meus pequeninos tropeçarem. O pecado de lascívia faz com que outros tropecem, não só homens quanto mulheres. Então, homens também cometem pecado de lascívia. Quando alguns homens vestem calça apertada, que às vezes fica aparecendo volume na frente, isso também é pecado de lascívia, chama a atenção das mulheres também e também faz com que as mulheres cometam pecados. Homens que andam, por exemplo, mostrando o braço, os músculos do braço, exibindo os músculos do braço, também comete pecado de lascívia e faz com que mulheres e homens também pequem. Então, o pecado de lascívia, tanto cometido pelo homem como cometido pela mulher, ele faz que tanto homens quanto mulheres pequem. Então, é um pecado que fermenta, vai contaminando o corpo de Cristo. E quando vai se ver, por exemplo, numa igreja. Vamos supor que a gente está numa igreja que prega usos e costumes. E que as mulheres não usem calça, não usem roupas, blusa com as costas de fora, não usem blusa decotada, blusas de alcinha, nada dessas coisas. Então, o que acontece? Quando chega uma irmã e resolve quebrar a doutrina da igreja, resolve usar essa roupa, e se o pastor não toma nenhuma atitude, e aquela irmã, e mesmo que tome, aquela irmã continua usando, isso vai contaminando as outras mulheres, porque as outras mulheres vão percebendo que essa mulher que está cometendo pecado de lascívia dentro da igreja, ela está chamando a atenção dos homens. E a mulher tem uma carência afetiva, e essa carência afetiva faz com que a mulher queira chamar a atenção, ela queira se sentir bonita, ela queira ser elogiada, ela queira ser observada. E isso faz, juntando isso com o pecado da outra irmã, faz com que as outras mulheres comecem a ter o mesmo comportamento. As outras irmãs da igreja comecem também a se vestir de forma inadequada. E aí vai fermentando, vai fazendo os homens também pecar e todo o corpo vai sendo contaminado. Então é isso, gente. Quando nós falamos contra as vestimentas que não são decorosas, quando nós falamos a favor da doutrina de usos e costumes, é para evitar esse tipo de coisa, tá? Então é isso, eu vou fazer minha confissão. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso esse Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio para todo sempre. Amém. Então é isso, gente. Graça e paz. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.